Olá! Jesus, quando esteve aqui em uma determinada ocasião, ele expulsou demônios de um homem, e isso está registrado lá em Marcos 5, capítulo 5. Vamos abrir aqui só para eu mostrar para você. Jesus então expulsou esses demônios, porque não era só um, era uma legião, como diz a Bíblia. E esses demônios, assustados com Jesus, disseram para que Jesus não os matasse, enfim, e que eles fossem jogados alguns animais, porcos que estavam ali. Agora a questão é a seguinte: será que Jesus atendeu o pedido dos demônios, sabendo que esses porcos, ao serem destruídos, traria um problema sério para aquela comunidade ali? Como é que é isso? Por que Jesus atendeu um pedido dos demônios? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Este programa, que eu sempre digo, é um programa de perguntas e respostas bíblicas, que as suas respostas são apresentadas na Palavra de Deus. E quem sempre está na mira para responder todos os questionamentos que chegam aqui é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Mais uma vez estamos aqui com o nosso telespectador que acompanham Na Mira da Verdade. Talvez, Tito, alguns estejam assistindo pela primeira vez. Este é um programa de respostas a perguntas bíblicas. Nós esperamos sempre poder responder a sua pergunta aqui ao vivo e, obviamente, contamos com a sua confiança e com o carinho da sua audiência. Se esta é a primeira vez que você assiste, esperamos de coração que você apareça por aqui mais vezes. O Tito logo mais vai dar a você as formas de contato. Mas que Deus te abençoe e obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito bem, professor. Nós abrimos o nosso programa desta semana falando sobre o texto que se encontra lá em Marcos. Essa pergunta chegou aqui pra gente: por que Jesus em Marcos obedeceu o diabo quando ele falou para ser expulso para aquela manada de porcos? Olha só o que diz a Bíblia, né? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, né? Os demônios falando: o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Isso na linguagem de hoje aqui, né? E ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia deste homem. E Jesus perguntou: como é que você se chama? Perguntou para ele. Meu nome é multidão ou legião, porque somos muitos. Eram demônios que estavam possessos daquele homem. E esses demônios pediam com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos e nos deixe entrar neles. E professor, Jesus atendeu o pedido desses demônios. E esses demônios, então, a mando de Jesus, entraram naqueles porcos. E a gente sabe a história do que aconteceu, né? Os porcos se ficaram malucos, desceram ribanceira abaixo e morreram todos afogados no rio que tinha lá embaixo. E isso, professor, trouxe um problema naquele momento ali. Agora, como é que Jesus, podemos dizer assim, se deixou levar pelos demônios? Não parece que era uma artimanha do diabo, já preparando, porque sabia que Jesus ia ter problema com isso? E Jesus aparentemente foi inocente e deixou os demônios entrarem naqueles porcos? Como é que é isso? Realmente, Tito, questões muito sérias do conflito cósmico entre o bem e o mal estavam em jogo aqui. Quando nós fazemos uma leitura desse capítulo, nós percebemos algumas coisas. Primeiro, Jesus não obedeceu aos demônios, ele permitiu
Essa é a primeira coisa que eu vou mostrar aqui. E segundo, realmente, os demônios queriam causar um problema entre Cristo e os habitantes de Gadara, que eram gentios. Só que o tiro deles saiu pela culatra. Mesmo que eles tenham pedido para Jesus se retirar dali, as pessoas puderam testemunhar a presença do reino de Deus na vida de Jesus, ao ele demonstrar autoridade sobre os demônios. Vamos analisar aqui brevemente. Em primeiro lugar, versos 6 e 7 diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então veja, aqui Jesus está demonstrando autoridade, não são os demônios, porque eles o adoram e reconhecem que ele é Deus. Eles se apavoraram, eles não estavam na presença de qualquer um, eles estavam na presença do Criador deles. E aí, Jesus mantém um diálogo, conversa, mostra para as pessoas que era uma legião de demônios que estava ali possuindo aquelas pessoas. Uma legião romana era composta por cerca de 6.000 soldados, então eram muitos demônios que estavam ali. E aí o que acontece? Os espíritos imundos dizem a Jesus o seguinte, ó: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Eles estão fazendo um pedido, eles não estão dando uma ordem a Jesus. E olha o que diz o verso 13, ó: Jesus o permitiu, não diz Jesus o obedeceu. São duas coisas bem diferentes. Então Jesus permitiu. E por que Cristo permitiu? Se realmente, como bem ali apresentou Tito, isto trouxe depois um problema, diríamos assim. Os gerazenos pediram para Jesus sair da região deles. Jesus precisava mostrar algumas coisas para eles. Primeiro, que ele tinha autoridade sobre os demônios e que quando ele os autoriza a ir para os porcos, Jesus definitivamente tirou os demônios daquelas pessoas. Então, Cristo mostra aqui que o reino de Deus já estava apenas começando, porque ele ainda ia fazer muitas coisas para demonstrar o poder do reino de Deus e o poder dele sobre os demônios. Outra coisa, Cristo precisava ensinar para essas pessoas que elas deveriam valorizar mais as pessoas do que os porcos. Eles ficaram descontentes porque perderam uma manada de porcos, mas não ficaram contentes por essas pessoas serem libertas do poder das trevas. E uma terceira lição que aprendemos aqui, que é bem interessante. Em João 6, verso 12, nós vemos que Jesus não desperdiçava alimento. Quando ele multiplicou pães e peixes, ele pediu para que se recolhesse, para que nada de comida se perdesse. E a quantidade, aqui ó, João 6,12, ó, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, olha que lição que nós podemos ver. Se Jesus não desperdiçava pão, por que ele desperdiçaria toneladas de carne de porco se isso serviria para a alimentação das pessoas? Olha que insight. O propósito do texto não é falar, obviamente, de carne de porco, mas isso nos mostra que Cristo aqui estava em total acordo com Levítico 11, que proíbe ingerir carnes imundas. E quando ele joga no precipício, diríamos assim, por meio dos demônios, essas toneladas de carne fora, Jesus também está dizendo o seguinte: isso aqui não é para alimentação, Deus não autorizou isso aqui. Então, há várias lições que podemos extrair de Marcos capítulo 5. Muito bem, estamos apenas começando. Para você participar, mande as suas perguntas pelo nosso SMS, o número é 12 981510101, que também é o WhatsApp, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, lembrando que é apenas mensagem, não precisa ligar, não precisa mandar áudio, que eu só consigo ler aqui, tá bom?
ou você pode também usar as redes sociais pelo Facebook namiradaverdade.nt e o Instagram é @namiradaverdade. Mande as suas perguntas pra gente, vamos colocar o professor na mira da verdade. Olha só, tem uma que chegou aqui já pelo nosso SMS, tá? E a pergunta é a seguinte, professor. Uma dúvida, ele assim diz. Serviam a Deus os homens que planejaram matar Jesus? Ou seja, a gente sabe que foi a liderança religiosa que armaram para Jesus. Esses homens serviam a Deus, professor? Como é que é isso? Não, eles não serviram a Deus, mas Deus consegue usá-los para serviço dele. O que isso significa? Deus, diz Tiago 1,13, ele não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Salmo capítulo 5, verso 4 diz que com Deus não subsiste o mal. Então Deus não faz o mal. Agora Deus tem poder para transformar o mal e fazer com que isso cumpra os propósitos dele, porque ele é onipotente. Então Deus não estimulou os líderes religiosos a rejeitarem Jesus. Muito pelo contrário. Você vê, por exemplo, Jesus reclamando da rebeldia do povo. Aqui, deixa eu ver se é Mateus 23. Tem um lamento, aqui ó, o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Olha que texto que demonstra que a doutrina da dupla predestinação tem nada de bíblica. Não foi Deus quem predestinou as pessoas a rejeitarem a Jesus. Elas quiseram rejeitar Jesus. Elas não permitiram que o Espírito Santo as convencesse, não é? Então, neste lamento de Jerusalém, depois você vê as críticas que Cristo faz aos fariseus aqui em Mateus capítulo 23, nos mostra, não foi Deus quem os fez serem rebeldes, mas já que eles foram rebeldes, Deus os usou para que os planos deles se cumprissem. Então, Deus não faz o mal, mas Ele pode transformar a situação para que os planos dele se cumpram, porque Ele é soberano, porque Ele é onipotente. Ok, difícil essa questão. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui, essa aqui agora pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Luigi. A pergunta do Luigi é a seguinte, professor. Olá, boa noite. Eu queria tirar minha dúvida sobre o segundo batismo. Se alguém se batizar e desviar da igreja e querer voltar, o que ele deve fazer para recomeçar novamente? Eu tenho muita dúvida sobre isso. A questão do segundo batismo. Aí a pergunta dele é a seguinte, ele se batizou, se desviou, quer voltar para a igreja, será que ele tem que se batizar de novo? Como é que funciona isso doutrinariamente? O que a Bíblia nos orienta? Veja, como a Bíblia não manda e não proíbe um novo batismo, as igrejas cristãs não são unânimes em relação a isso. A grande maioria das igrejas não crê na possibilidade de um segundo batismo. E as igrejas cristãs, a maioria, tem como base Efésios 4, verso 5, né? Que diz assim, que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Só que quando analisamos o verso, nós percebemos que o sentido não é quantitativo, é qualitativo, ou seja, há um Deus verdadeiro, há uma fé verdadeira, há um batismo verdadeiro, que é o batismo cristão e por imersão. Então, não vemos nesse texto uma proibição ao rebatismo, mas também não vemos na Bíblia um mandamento, mandando batizar. Ao mesmo tempo, cremos que Atos capítulo 19 nos fornece uma posição que eu creio ser equilibrada. Aqui em Atos 19, 1 a 12, 1 a 7, na verdade, você percebe que Paulo chegou em Éfeso e lá ele encontra 12 discípulos
que haviam sido batizados no batismo de João, ou seja, foram batizados por imersão. E aí, Paulo faz algumas perguntas para eles e Paulo chega à conclusão de que eles precisavam passar por um novo batismo para marcar a entrada deles na igreja cristã primitiva e para eles receberem aqueles dons espirituais. Vou ler aqui para você. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João, que era batismo nas águas, né? Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então nós vemos aqui um exemplo de pessoas que, para marcar a entrada delas na igreja cristã primitiva, mesmo tendo sido batizadas nas águas no batismo de João Batista, foram batizadas por Paulo e depois receberam a imposição de mãos e receberam o dom de línguas para pregar o evangelho naquela região por cerca de 2 anos, como diz ali o versículo 10. Com base nisso, nós entendemos que há casos especiais em que um novo batismo pode ser muito importante e útil. Um desses casos, e eu não vou me deter mais nesse assunto, mas vou dar esse caso que eu acho que é o principal. Se um cristão apostatou da fé, não pecou simplesmente, mas apostatou da fé, publicamente, desfez o seu casamento espiritual com Cristo, nós cremos ser saudável, tanto para a pessoa quanto para a igreja, esse testemunho público de que a pessoa está retornando para o convívio com Cristo e com a igreja. Então, cremos que um novo batismo, neste caso, pode ser muito importante. Há outros motivos que podem envolver um novo batismo, mas, repito, esse assunto tem que ser tratado de uma forma equilibrada, porque a Bíblia não apresenta algo que mande, mas ao mesmo tempo que não proíbe, mas nos dá aqui um exemplo para considerarmos. Então, vai depender da igreja cristã a qual você está afiliado. Na igreja Adventista do Sétimo Dia, nós cremos que num caso assim de apostasia, é saudável para a fé da pessoa ela renovar os seus votos com Cristo. Mas aí, óbvio, isso tem que ser conversado com o pastor local, com a igreja local, para avaliar a real necessidade disso, porque há casos em que isso não é necessário, mas há casos em que realmente isso pode ser muito importante. Muito bem, professor, muito bem. Eu quero aproveitar e apresentar para você o nosso guia de estudo, a Revista Esperança na Mira da Verdade, textos difíceis da Bíblia. Isso foi programado, foi produzido pelo professor Leandro Quadros. E você pode ter aí na sua casa esse guia de estudo agora mesmo, ligando para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121. É isso mesmo, as mais diversas questões que você vê aqui no programa Na Mira da Verdade e os textos difíceis da Bíblia são muito mais aprofundados aqui nesse guia de estudo, tá? Então peça agora mesmo, você não vai pagar nada por isso. Você ligando para cá, é só você dar os seus dados postais, fazer o seu cadastro para que ele possa chegar na sua casa. O número está aí, ó, 0 operadora 12 21 27 3121. Liga para a gente, peça agora mesmo e você vai aprender muito da palavra de Deus. Veja só, se você preferir, você pode também mandar um WhatsApp para a gente. O número é 12 98244 4449. Está aparecendo aí para você, anota aí, ó. 12 98244 4449. Você pode entrar ali em contato com a gente, diga que você quer a Revista Esperança na Mira da Verdade e você vai ser direcionado para poder receber também na sua casa, tá? Tem muita gente aqui no WhatsApp
pedindo para que você, se pode pedir a revista aqui pelo número do WhatsApp do Na Mira da Verdade. Não, aqui no 0101, não, peça nesse que eu passei para você que está aí na sua tela. 98244-4449, o DDD 12, tá bom? Anote aí esse número e peça o seu guia de estudo Na Mira da Verdade. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta e olha só, as perguntas não param de chegar. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Eu já quero mandar um abraço muito especial para você que nos assiste através das mais diversas, mais de 460 cidades que nós temos canal aberto. Em todas as parabólicas nós também estamos transmitindo, em todas as TVs por assinatura. Então, onde quer que você nos assiste, e através do YouTube também, né? Do YouTube, nosso canal para você assistir é Novo Tempo ao vivo, é Novo Tempo ao vivo. Só você procurar no YouTube e você tem a programação que está acontecendo agora aí. Você pode acompanhar pelo YouTube, inclusive mandar perguntas nos comentários ali, se você for inscrito no nosso canal do YouTube, tá bom? Participe aí, mande as suas dúvidas pra gente, pode mandar pelo SMS, o número é 12 981510101, 12 981510101, também é o WhatsApp esse número, pode mandar pra gente, e pelas redes sociais, na miradaverdade.nt no Facebook e @na Mira da Verdade no nosso Instagram, tá bom? Essa pergunta aqui chegou pelo WhatsApp, quem mandou foi o Cleison Silva, e a pergunta do Cleison, professor, é a seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro Quadros, sou Cleison da Assembleia de Deus Tradicional em Tefé, no Amazonas. Respondam essa, por favor, ele pergunta. Na Bíblia, toda vez que alguém tentou fazer alguma coisa no tabernáculo, que era responsabilidade dos sacerdotes, aconteceu alguma coisa ruim. Uzias morreu comido por bicho. Um rapaz tentou segurar a Arca da Aliança e morreu também. Mas Davi comeu o pão da proposição e não aconteceu nada com ele. Como explicar isso? E é interessante que acho que até Jesus cita isso, né, professor? Verso 5, Jesus faz menção a esse incidente. Veja, as coisas, os propósitos são diferentes. Quando Davi comeu do pão da proposição, aquele pão que significa o pão da proposição, pão da presença, né? Tinha aqueles pães ali no lugar santo do santuário, e que depois nós entendemos que representa Jesus, né, o pão da vida. Aqueles pães eram trocados. Eles eram trocados. Já a Arca da Aliança era diferente, ela estava dentro do lugar santíssimo e só o sumo sacerdote poderia, nem o sacerdote poderia entrar lá, mas o sumo sacerdote entrava e uma vez ao ano. A Arca da Aliança era onde ali se manifestava a glória do Deus Santo. Haviam outros mobiliários ali no santuário com funções pedagógicas. A Arca da Aliança tinha uma função pedagógica, mas nela estava a glória de Deus. Com certeza, se o rei Davi entrasse lá dentro do lugar santíssimo sem autorização de Deus, sem ser sacerdote e tocasse, ele seria morto também. Mas não foi o caso. Ele não fez isso, né? Ele comeu pães da proposição que haviam sido trocados, ele estava com fome, ele não comeu aqueles originais, ele não afrontou a simbologia. Agora, aqueles que tocaram na Arca da Aliança, eles sabiam, se a glória de Deus está ali, se de acordo com Hebreus 12, 26 a 31, Deus é um fogo consumidor do pecado, o que vai acontecer quando um pecador, com esse pecado que é um combustível, diríamos assim, entra em contato com esse fogo consumidor que é Deus? Ele é destruído. Então, o que Davi fez de comer os pães da proposição não pode ser comparado ao tocar a Arca da Aliança onde estava a glória de Deus.
Muito bem, professor, muito bem. Olha só, muitas perguntas aqui no nosso Instagram. Deixa eu ver se tem uma aqui, ó. Quer ver quem mandou? Foi o... essa aqui do Cleudione é interessante. Ele diz o seguinte: por que todos... Boa noite, Tito, professor Leandro. Boa noite a você, obrigado pela sua participação. Por que todos os acontecimentos que tem na Bíblia é só em Israel e região? E tudo acaba lá e recomeça lá, como que Israel fosse um outro mundo. Por que a Bíblia, toda a história da humanidade aqui, é naquela região do Ocidente, professor? Bom, lá naquela região do Oriente, isso aconteceu. Do Oriente, desculpa. Porque foi lá que começou a história do povo, né? Então veja, quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, ali em Gênesis 12, né? Era naquela região do mundo onde estava Abraão, onde estava uma concentração absurda de pessoas, de povos pagãos, que necessitavam tanto ser evangelizados quanto receber juízo. Então é lá que Deus tinha que começar mesmo, né? Quando os descendentes de Noé saíram da arca, eles popularam várias regiões do mundo. Mas foi lá, em específico, onde Deus mais viu a necessidade de evangelização, de execução de juízo. E foi lá naquela região que estava Abraão, o pai da fé, aquele homem que teve a disposição de obedecer a Deus para formar uma nação, para poder evangelizar as outras nações e depois exercer juízo sobre elas. Então, é o andamento normal da história, né? Foi lá que as coisas começaram desta forma, era lá que Deus tinha de agir. Porém, quando você lê Gênesis 12, você vê que a bênção de Deus da salvação por meio do descendente de Abraão, principal, que era Cristo, não era restrita só àquela região. Na verdade, a promessa era para abençoar o mundo todo, todas as nações de todas as localidades. E aí você vê, por exemplo, em Gênesis 12, 13, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus começa lá, porque lá se encontra aquele a quem chamou, né? Lá se encontra o maior número de pessoas para Deus evangelizar e depois ter que exercer o juízo sobre ímpios, mas essa salvação, este conhecimento do verdadeiro Deus, era para chegar a todas as famílias da terra. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, mais uma perguntinha aqui do Instagram. Quem mandou foi a Cíntia Aline e ela fala sobre a questão do casamento na Nova Terra. Olha só como que ela pergunta. Boa noite, Tito, professor Leandro, me chamo Aline, sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um abraço aos nossos queridos telespectadores do Rio Grande do Norte. Em Gênesis 2:24, fala sobre o casamento. A pergunta: se no início não tivéssemos cometido o pecado, viveríamos eternamente e, consequentemente, o casamento também continuaria eternamente. Aí vem o seguinte: mas em Mateus 22:30, Jesus diz que não haverá mais casamento após a ressurreição. Então, por que mesmo depois de fazer nova todas as coisas, Deus não deixou o casamento? Tendo em vista que não teria mais pecado na nova terra. A Bíblia nos dá alguma luz sobre este assunto? Professor, a questão do casamento na terra renovada. Após o milênio, após a terra ser renovada, a Bíblia diz que não vai haver casamento, é isso mesmo? Sim, a Bíblia menciona uma mudança na estrutura familiar e nós não temos como detalhar isso porque Cristo nos deixou só um verso sobre esse assunto. É óbvio, esse assunto de Mateus 22:30, né? Ele se repete em Marcos, em Lucas, mas temos esta ocasião apenas para dar uma explicação para você. Veja, como você bem falou, o casamento é um presente de Deus.
A sexualidade foi criada por Deus para a desfrutarmos, para a vivermos de uma forma plena no contexto do matrimônio. Deus criou isso. Só que num contexto pós-pecado, nós percebemos, e não temos na Bíblia as razões de forma claras, e nem como Deus fará isso, nós percebemos que a família, que o conceito familiar nosso será muito mais amplo do que este que nós vivenciamos hoje. E nós não entendemos isso plenamente porque nós não temos um padrão familiar celestial que nós conheçamos. Nós não convivemos com os anjos, com seres de outros mundos que Deus fez, mundos não caídos, né? Mas em Mateus 22:30, quando os saduceus tentaram pegar Jesus para tentar demonstrar uma certa incoerência na doutrina da ressurreição, porque os saduceus não acreditavam nisso, Jesus respondeu o seguinte, verso 29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Então, no céu existe uma família universal. E a Bíblia está dizendo que a família da terra será uma com a família do céu. Agora, os detalhes de como vai fazer isso, por que vai ser desta forma, realmente não temos revelados no texto bíblico. Agora, tenha certeza que o conceito familiar no céu será muito melhor, muito mais amplo, será perfeito e Deus fará as coisas de uma forma que sejam melhores para a nossa felicidade. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou aqui nas minhas mãos folheando a revista Esperança, Novo Tempo, na Mira da Verdade. É um guia de estudo fantástico. Você que está nos acompanhando aqui, este é o guia de estudo do programa Na Mira da Verdade, que está sendo apresentado em toda a programação da Novo Tempo e você pode ter aí na sua casa sem pagar nada. É só você ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Ela é totalmente ilustrada, queridos. É uma leitura gostosa de fazer e de aprender. Cada assunto é ilustrado e você tem, logo depois, lá no final, um questionário para você fortalecer o seu aprendizado. É incrível. Eu até queria fazer uma pergunta para o professor Leandro Quadros e eu vou cortar para ele agora lá. Professor, eu estava vendo aqui a revista, eu já falei isso algumas vezes no programa, mas eu queria que você reforçasse. Eu vi aqui que na lição número 1, há atitudes necessárias para a compreensão da Bíblia. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que você escolheu como sendo a primeira lição com esse tema aqui, ó, atitudes necessárias para a compreensão da Bíblia. Isso aqui não está relacionado com algum texto difícil, mas é algo estratégico que você colocou aqui. Como que é? Tito, muito boa pergunta. Normalmente, Tito, nós começamos um estudo bíblico dando regras de interpretação do texto bíblico, e isso é importantíssimo. Eu ia fazer isso. Só que aí, devido ao espaço da revista, eu ia ter essa lição e mais uma sobre regras interpretativas. Mas eu pensei depois, mas como em alguns outros cursos da Novo Tempo já há algumas dicas sobre isso, eu decidi fazer essa lição desta forma. Eu tive contato uma vez com um capítulo de um livro de um teólogo, Gerhard Hasel, que me chamou muito a atenção. E aí, o que eu pude perceber, Tito? Que se eu conhecer as regras de interpretação do texto bíblico, que é fundamental, mas eu não tiver a postura e a atitude correta diante da Bíblia, não vai me adiantar muita coisa. Aí eu percebi que para nós entendermos a Bíblia, em especial os textos difíceis, eu preciso ir até o texto bíblico com a motivação correta. E aí eu encontrei ali 7, 8 posturas que devemos adotar. Por quê? Porque se adotarmos essas atitudes, o Espírito Santo vai nos abençoar com o conhecimento e com a sabedoria. E sem essas atitudes, o Espírito Santo não pode abençoar a nossa arrogância. Então, o que eu até falei, e repito isso aqui, Tito, o telespectador pode fazer qualquer lição de uma forma aleatória. Por exemplo, tem textos difíceis sobre a divindade de Cristo,
sobre o sábado, sobre a lei, sobre o sábado, sobre a volta de Cristo, qualquer uma dessas. Mas eu insisto muito, não faça nenhuma outra lição sem primeiro fazer a de número 1. Porque se você não entender e não internalizar as atitudes corretas de um estudante da Bíblia, o Espírito Santo não vai poder ajudar você da forma como ele pode, quer fazer, a entender o restante do curso. Então alguém, Tito, pode pedir a revista, eu vou pedir essa revista só para eu refutar esses adventistas. Você já está com uma atitude errada. Tu tem que ir com o coração aberto. Bom, realmente, se eu ver algo na revista que não está de acordo com a Bíblia, eu vou rejeitar. Mas deixa eu analisar com sinceridade de intenção esse argumento. Então, eu quero que você peça a revista, telespectador, com a motivação correta. Não é para você concordar com tudo que está ali, você tem que comparar com o texto bíblico. Se não estiver algo de acordo com o texto bíblico, você manda para nós, por meio da Escola Bíblica, a sua mensagem, nós vamos analisar e vamos mudar a revista se necessário for. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, se você tiver as atitudes corretas para com o texto, o Espírito vai te abençoar com o conhecimento. Então, essa primeira lição ela é estratégica. Se você não fizer ela, você vai perder a oportunidade de ter aquilo que o nível de sabedoria que o Espírito Santo quer dar para você conhecer o texto bíblico. Então, aproveita, peça agora mesmo, o Tito tem passado constantemente aqui as formas de contato e você pode receber gratuitamente na sua casa. É só você ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Veja só, você não vai pagar nada por esse fascículo. Uma revista tão ilustrada, tão bem feita, tão bem preparada para você aprender mais da palavra de Deus. São mais de 80 páginas que você tem aqui e não vai pagar nada por isso. Peça agora mesmo. Liga para a gente aí, nós temos uma equipe para atender a sua ligação, pegar os seus dados postais e mandar para você. 0 operadora 12 21 27 3121, tá? Liga agora, peça a sua, milhares de pessoas já pediram. Você talvez está perdendo seu tempo, hein? Peça agora mesmo, você não vai pagar nada por isso, tá? Bom, nós temos que ir para o intervalo, mas antes do intervalo eu vou colocar uma questão aqui, ó. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi a Iane Ferraz. Ela diz, boa noite, sou Iane Ferraz, moro aqui em Feira de Santana, na Bahia. Um abraço aos nossos baianos que acompanham o programa. A minha dúvida é a seguinte, Deus tem de fato o controle do mundo? Porque em 1 João 5, verso 19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Será que Deus tem o controle do mundo ou é Satanás? Não sai daí não. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Já estamos de volta e a pergunta que nós deixamos em aberto aí foi da Iane Ferraz, que ela diz o seguinte, será que este mundo pertence a Deus? Porque lá em 1 João 5, 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Professor Leandro Quadros, como é que é isso? O planeta Terra ainda está na posse de Satanás? Ou podemos dizer que Jesus venceu e ele tem o domínio, ele tem o controle do nosso planeta? Aqui nós temos que diferenciar o controle que Satanás tem sobre os filhos da desobediência e na prática do mal, do controle da história humana. Óbvio que o controle da história humana, o controle da história do mundo está nas mãos de Deus. Só que quando pecadores exercem indevidamente o seu livre-arbítrio e não aceitam a Cristo como Salvador, eles são controlados pelo inimigo. Então nós temos que diferenciar as duas coisas. Por exemplo, em João 12:31, Jesus disse que após a morte de Cristo na cruz, haveria a expulsão definitiva do príncipe deste mundo. Então Satanás era o príncipe deste mundo. Nossos primeiros pais cederam o domínio, diríamos assim, para ele. Quando Cristo venceu, Satanás perdeu o domínio, mas ele ainda exerce influência.
Então, quando 1 João 5,19 fala que o mundo inteiro jaz no maligno, está dizendo assim que os filhos da desobediência, os não convertidos, estão sim sob a influência dele. Mas isso não significa que a história do mundo ou que a história da salvação esteja nas mãos do diabo, porque não está. Cristo já o venceu e o derrotou na cruz. Colossenses 2, 14 e 15 diz, né, que Cristo expôs os demônios à vergonha. Leia também Efésios 2, 1 a 3. Ali você vai perceber que esse texto de 1 João 5,19, quando fala que o mundo jaz no maligno, fala desse controle que Satanás tem sobre os filhos da desobediência. Então leia aqui Efésios 2, 1 a 3 também. Muito bem, professor, muito bem. Você sabe que a gente recebe aqui milhares de questões, né? E elas são pescadas, várias são pescadas, ficam armazenadas. A gente não consegue responder a todas, mas volta e meia uma surge aí, ela é pescada quando a gente está pesquisando aqui. E tem uma pergunta que foi mandada para a gente já há algum tempo. Quem mandou foi o Cleiton Júnior, de Londrina. E a pergunta dele é a seguinte, professor. Quando a Nova Jerusalém descer dos céus e os salvos estiverem na nova terra, a Bíblia diz que Deus vai morar com o seu povo. A minha pergunta é, Deus vai morar com a gente, mas seria Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo? Ou os três? Será um deles, Jesus, que vai morar aqui com a gente? Ou serão os três? Deus como um todo irá morar conosco? Biblicamente, nós vemos que a restauração total, né, da relação da humanidade com Deus vai envolver uma restauração da relação com as três pessoas da Trindade. Né? Então nós acreditamos que nós vamos ter este convívio eterno com as três pessoas da Trindade. Aqui em Apocalipse 22, verso 4, aqui a partir também do versículo 1, na verdade, você vê na nova terra, na nova Jerusalém, depois na nova terra, o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Você não vê aqui, por exemplo, a menção ao Espírito Santo. Mas por quê? Porque o Espírito Santo ele é a pessoa da Trindade que trabalha nos bastidores para que Deus Pai e Deus Filho apareçam. Mas o Espírito Santo faz parte da Trindade. E ele, lá no início do Apocalipse, olha que interessante, você vê ali dos versos, até vou pegar aqui o verso específico, Apocalipse capítulo 1, dos versos 4 a 7, você vê o Espírito Santo diante do trono de Deus. Aqui ele é chamado de 7 espíritos que se acham diante do seu trono, Apocalipse 1, 4. Que é o Espírito Santo na sua plenitude. Tá? Então o que acontece? Ele aparece nos bastidores para que o Pai e o Filho apareçam. Mas considerando que Deus Pai faz parte da divindade, Jesus faz parte da divindade e o Espírito Santo é chamado de Deus em Atos 5, 1 a 4, e considerando que a nossa morada será com Deus, não há um porquê de não crermos que não estaremos na presença da Trindade. Então, uma das coisas que mais me empolgam na minha vida cristã é imaginar a possibilidade de conhecer tanto Deus Pai quanto Jesus e o Espírito Santo. E como a Bíblia fala de uma restauração plena da nossa relação com Deus e considerando que o Espírito Santo é Deus, então não tenho dúvidas, né, de que nós teremos sim uma relação com as três pessoas da Trindade. Muito bem, professor, muito bem. Agora, a gente sempre coloca aqui no programa Na Mira da Verdade uma afirmação que aparece por aí nas redes sociais, no meio cristão. E eu tenho mais uma afirmação aqui agora, eu quero a sua opinião, professor. A questão é a seguinte: os discípulos de Jesus sempre acreditaram em sua ressurreição imediatamente após a sua morte. Isso é real, professor? Isso é verdade? Vou ler aqui
um dos vários versículos sobre o assunto e vamos ver se essa afirmação é verdadeira ou não. Aqui, a partir de Lucas 24, do verso 13 em diante, nós vemos que Jesus encontra discípulos no caminho de uma estrada para Emaús. E aí, versículo 17, então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, isso aqui é importante. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E aí vai fazendo alguma outra descrição, né? E aí no verso 25 Jesus fala: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então, de acordo com esse texto, os discípulos ainda não tinham uma compreensão plena da ressurreição de Cristo, por mais que Cristo tivesse explicado e dado insights a eles. Prova disso é que eles estavam tristes, sem esperança. E você poderia ler algo a respeito também em João capítulo 20. Então, esta afirmação de que os discípulos sempre creram e tiveram uma plena compreensão da ressurreição do Cristo é uma afirmação mentirosa. O conhecimento dos discípulos por parte desta doutrina importantíssima, ele foi realmente progressivo, porque eles nutriam concepções distorcidas sobre o Messias. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou vendo aqui as mensagens que chegam, as perguntas que chegam, né? E aí, algumas me deixam preocupado, mas eu digo sempre que não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Eu vou colocar uma aqui do jeito que está escrito, tá bom? Então vamos lá. Essa pergunta quem mandou foi a Mariane e ela disse o seguinte: olá, boa noite, tudo bom? Eu gostaria de saber se é verdade ou não que no livro da tia Ellen White, está escrito que a Igreja Adventista é a menina dos olhos de Deus. Professor, isso daí nós podemos... Eu falo, né, que eu gosto de colocar, para não ter preconceito, e perguntar o que quiser. A gente não pode ter medo. O que é isso? Que história é essa que algum livro diz isso? Que a Igreja Adventista é a menina dos olhos de Deus? A igreja? Não. Tem alguma igreja que é os olhos de Deus? Não, o que é essa expressão, né? A expressão que é a menina dos olhos de Deus quer dizer assim como você cuida bem do seu olho, você quer proteger a menina dos olhos, Deus cuida e valoriza muito o seu povo. Então é um comentário sim que ela faz sobre a igreja, né? Os filhos de Deus que se encontram em qualquer igreja que aceitam a Cristo como Salvador, a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja, né? A igreja como um todo, né? Os filhos, o que é a igreja? Nós cremos, óbvio, é importantíssimo ir ao templo. Hebreus 10, 25 não dá margem para que os desigrejados ensinam, né, de que você pode adorar a Deus só em casa e tudo bem. Mas a igreja é um conjunto de pessoas. Então aquelas pessoas por quem Jesus morreu são a menina dos olhos de Deus, são muito importantes para ele. Então é isso que ela está dizendo. Né? A importância que a igreja tem, o cuidado que Deus tem para com ela. Tanto que se você for para Efésios 5, 25 em diante, Deus compara a sua igreja à sua noiva, à sua esposa. Então a relação íntima que existe entre Deus e o seu povo é isso que Ellen White gosta de destacar nos seus escritos. Muito bem, muito bem. Agora a Cristiane fez a seguinte questão. Eu gostaria de saber, a nossa salvação ocorreu
com a morte de Jesus na cruz. Jesus virá buscar os salvos. Como explicar então Moisés, Elias e Enoque que estão no céu antes da morte de Cristo? Como que a gente explica essa questão? Sabemos que, biblicamente, Elias, Enoque e Moisés já estão no céu. Eles foram salvos, mas a salvação é com a morte de Jesus na cruz. Como que a gente explica isso? Muito boa pergunta. Veja, realmente ninguém pode estar no céu se não for por meio de Jesus Cristo. Só que assim como Deus antecipa juízos sobre nações antes do juízo final, que será após a volta de Cristo, Deus ele pode antecipar o resgate, a glorificação de alguns. Só que aqui é um detalhe, será que então essas pessoas foram para o céu sem Cristo? Não, pelo seguinte, o que garantiu a permanência de Elias, Enoque e Moisés no céu foi a morte de Cristo. Eu gosto de usar a ilustração que eu aprendi há muitos anos, que eles foram para o céu como uma espécie de um cheque pré-datado, né? Gênesis 5:24 diz que Enoque foi levado. E Hebreus capítulo 11 mostra que ele não conheceu a morte. Segundo Reis capítulo 2 fala que Elias também foi levado vivo. E nós cremos que Moisés, com base em Judas 1:9, ele foi ressuscitado e por isso apareceu no Monte da Transfiguração. Então eles foram com um cheque pré-datado, diríamos assim. Esse cheque estava pré-datado e foi pago na cruz. Porque se Jesus não morre na cruz, com certeza essas pessoas teriam de descer de lá e morrer. Agora aqui eu quero entrar num outro ponto, não tem a ver com esse tema agora, mas um insight. Você que é um irmão evangélico, um irmão católico, você que é um irmão amigo espírita, que crê, por exemplo, na imortalidade da alma. Eu queria que você analisasse esse pequeno argumento que eu vou apresentar em oração. E que você falasse assim, Deus, isso que o Leandro está apresentando tem sentido ou não? Mostra para mim, na sua palavra, se isso tem sentido ou não. O argumento é o seguinte. Se a Bíblia menciona pessoas no céu com seus corpos, como provar a doutrina da imortalidade da alma? Veja, quem a Bíblia menciona por nome no céu, não foi com uma alma desencarnada ou desincorporada, diríamos assim. Quem está no céu está com o corpo. Isso não seria conclusivo para nós? Por que Deus levaria alguns com o corpo e outros sem o corpo? Não tem lógica. É por isso que Oscar Cullmann, teólogo luterano, que abandonou a doutrina da imortalidade da alma, ele disse: não há na Bíblia redenção fora do corpo. Deus redime o ser humano por completo. Então, se Enoque, Moisés e Elias estão com o corpo, só será possível estar no céu com o corpo e não fora do corpo. Se você quer entender melhor isso, peça a revista. Eu abordo aquele texto de Paulo, 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:23, que ele fala de partir e estar com Cristo, deixar o corpo e habitar com o Senhor. Peça a revista e você vai entender que esses textos de Paulo não contradizem esse argumento que eu estou lhe apresentando. Muito bom, professor. Muito bom. Com essa nós encerramos. Nosso tempo já acabou. Agradecendo a você mais uma vez pelas respostas e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, Tito. Até logo, que Deus te abençoe, que Deus guarde a você, amigo telespectador. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um grande abraço. Não esqueça, peça sua revista agora mesmo, liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121, ela tá aqui esperando você, tá bom? Lembrando sempre que aqui, sempre as suas dúvidas e os seus questionamentos
estão e estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.